E finalmente democracia, a moda do ditador, é claro. E chegamos então ao último vídeo dessa série sobre a Era Vargas. Ainda tem mais um pouquinho de Vargas pra gente ver, só que já cansei você demais por causa disso. Vamos lá, vamos observando então o que acontece agora nessa finalização da ditadura do Vargas, que vai de 1930 até 1945. A gente tinha deixado Vargas ali, né, implantando o seu modelo ditatorial do Estado Novo, né, e que envolveu ali acordos entre Alemanha, acordos entre Estados Unidos, e que se optou pelo lado americano, no qual, né, acabou se financiando algumas coisas aqui no Brasil, entre elas a melhoria do exército, que foi lá para a Segunda Guerra Mundial combater os fascistas na Itália. Pois é, eu tinha deixado vocês lá no último vídeo falando que ir combater fascistas na Itália gerou um problema para o Vargas, né? Porque afinal de contas o populismo tem essa estrutura fundamentada no fascismo europeu, né? Então, o exército retorna da Segunda Guerra Mundial bastante descontente com o governo do Vargas, né? Percebendo ali que, fomos combater um fascista na Itália, sendo que temos um fascista aqui. O regime de Mussolini, o regime de Vargas tem uma série de semelhanças e isso não está acabando legal. Bom, o Vargas mesmo, que era um cara bastante esperto, conseguiu notar que esse modelo administrativo dele não poderia durar muito tempo, né? Então, ele estava estabelecendo uma ditadura, já estava há 15 anos no poder. Obviamente, o resultado da guerra que derrubou o eixo ia gerar efeitos diretos no governo dele e ele tinha que se readaptar. Então, vamos lá, né? Vamos transformar essa ditadura numa democracia. Ninguém vai dizer que o Vargas não é democrata, não é mesmo? Então, vamos transformar numa democracia, só que sob controle, né? Uma democracia com a moda do ditador, né? Então, vamos lá, né? Primeira coisa, vamos marcar eleições, né? Então teremos eleições em 1945 para que o novo presidente assuma em 1946. E para isso precisamos de partidos políticos. Então vamos fazer renascer aí partidos políticos para que possa ter uma nova eleição, né? Então, quais são os partidos que vão aparecer? Vai aparecer uma série, mas aqui a gente vai destacar 4 partidos. Primeiro, o partido que o Vargas vai criar para si próprio, o chamado PSD, Partido Social Democrático. Eu sei que o nome parece irônico, mas qual partido que temos hoje em dia que não é irônico, né? Então, um ditador com um partido social democrático? Pois é, então esse era o partido do Vargas. Mas o Vargas, né, sagaz como ele só, definiu que não teria apenas um partido para que ele utilizasse. Ele teria o seu próprio partido e um partido que faria apoio para ele. Então criou-se também o chamado PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, né? Então o PTB, ele era um partido ligado aos movimentos sindicais. Lembrando que os sindicatos na era Vargas eram sindicatos controlados pelo Estado, né? Relembre lá que durante o Estado Novo surgem lá os sindicatos, mas esses sindicatos estão ligados, né, à CLT. Então, para existir o sindicato tem que ter um registro no Ministério do Trabalho e, obviamente, para que esse sindicato funcionasse, esse sindicato tinha que jogar o jogo do Vargas. Então ele tinha o PSD, o seu partido, e tinha o PTB, o partido dos movimentos sindicais, que apoiavam o Vargas. Então tinha 2 forças ali para acabar guiando o processo eleitoral. E existiam mais outros 2 partidos que a gente vai falar aqui, né? Existiam mais, mas vamos focar nesses 4, né? Um deles já era um partido antigo, né? O PCB, Partido Comunista Brasileiro, aquele ligado à intentona comunista que a gente falou aqui durante o governo constitucional do Vargas,
envolvido lá na intentona comunista, que tinha lá como principal nome o Luiz Carlos Prestes, e tinha ainda um novo partido denominado UDN, União Democrática Nacional. Bom, quanto ao PCB a gente não precisa falar muito, né? Já falamos sobre ele lá no vídeo sobre o governo democrático do Vargas. Vamos falar um pouquinho então sobre o PSD e a UDN. Bom, o PSD, né, o partido do Vargas, era um partido que seguia uma ideologia linkada ao populismo, né? Então a ideia era um nacional desenvolvimentismo industrial, né? Então vamos fazer com que o país se desenvolva a partir da indústria de capital nacional, o que se opunha à proposta da UDN, né? A UDN ela seguia o ideal liberal americano, né? Ou seja, um amplo liberalismo que não está ligado a raízes nacionalistas, né? Então, quem é que participa desse liberalismo econômico, né, que a UDN pretendia como prática de governo? Qualquer um, inclusive nosso principal parceiro nesse momento, que passava a ser os Estados Unidos após a aliança do Brasil com os aliados na guerra, junto com os Estados Unidos. Então a ideia da UDN é o quê? Olha, se a gente ficar preso aqui a uma concorrência no capital nacional, o nosso desenvolvimento será muito lento, porque não concorreremos com outros capitais mais desenvolvidos. Há necessidade de entrada de uma série de novos capitais para que, através da concorrência, se force um desenvolvimento. Vê, essa imagem para o Vargas era extremamente perigosa. Tanto que na oposição entre o PSD do Vargas e a UDN vai existir qual acusação? Né? Olha, a UDN fala que o PSD do Vargas é uma política retrógrada, uma política do atraso, é uma política ligada a esses preceitos nacionalistas, né, que estão muito mais ligados ao pensamento fascista do que a um pensamento de desenvolvimento, um pensamento de crescimento. Enquanto o pessoal do PSD do Vargas chamava, aliás, tinha um nome bastante antipático para chamar o pessoal da UDN, chamava eles de entreguistas, né? Porque entregavam o país ao capital internacional, né? Afinal de contas, o nosso capital não ia ter como concorrer diretamente, porque ele era muito nascente nesse momento, então não ia ter como concorrer em pé de igualdade com esses capitais internacionais. Bom, da mesma forma que o Vargas chamava o pessoal da UDN de entreguista, é justamente o pessoal da UDN que vai pegar o termo que já se usava na época do populismo, né, dando um sentido bem negativo com a ideia de uma manipulação de massas, né, um controle da população através de benesses ali, que na verdade era meramente um controle, ao invés de ser um real benefício. Bom, nessa oposição, então, vai surgir o processo eleitoral de 1945, onde vamos destacar aqui 3 candidatos à presidência da República, dados desses próprios partidos. Um que ficou em terceiro lugar, que era o candidato do PCB, um cara chamado Iedo Fiuza, né, um engenheiro que saiu lá como candidato. Se você relembrar ali o que aconteceu da intentona comunista que a gente falou há 2 semanas atrás, aí, você vai perceber que apoio aos ideais socialistas no Brasil não era lá algo que fosse muito marcante, né? Então o Iedo Fiuza não conseguiu lá grande apoio popular e não chegou a ameaçar os outros 2 candidatos. Quem eram os outros 2 candidatos? Existia um candidato da UDN e um candidato do PSD. Vamos começar lá pelo da UDN. O cara que era da UDN era o Brigadeiro Eduardo Gomes, né? Brigadeiro Eduardo Gomes, né? Que a gente já chegou a falar dele num vídeo bastante antigo, onde eu falei aqui sobre a revolta dos 18 do Forte de Copacabana de 1922. Pois é, naquela revolta ainda ligada à oposição à República Velha, vão existir 2 tenentes sobreviventes dessa revolução. Um, o tenente Siqueira Campos, outro, o tenente Eduardo Gomes. Eduardo Gomes, que já nesse momento que já está mais velho, mais maduro, já está ali como brigadeiro do exército, sai como candidato da UDN, representando esses ideais
do liberalismo, né? Aliás, quando a gente fala de Brigadeiro Eduardo Gomes, aparece na sua cabeça o doce, né? Pois é, o doce foi inventado na campanha do Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes, um cara jovem, de boa aparência, né, com ideias novas, conseguiu atrair um eleitorado feminino muito grande. Aliás, o slogan de campanha do Eduardo Gomes era bastante caricato. Era: vote no Brigadeiro, que é bonito e é solteiro. Dá uma olhada aqui na cara bonitona do Eduardo Gomes. E na oposição ao candidato Eduardo Gomes da UDN, existia um candidato do lado do Vargas, um candidato do PSD com apoio do PTB, que no começo se mostrou meio neutro, mas no rolar da campanha se aliou ao PSD. O candidato do Vargas era o seu ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra. Então o Dutra estava lá como um herdeiro do varguismo, né? Uma sequência do varguismo, se opondo ao Eduardo Gomes. Cara, a disputa estava bem acirrada entre os dois ali, né? Tava meio difícil de perceber qual que ia ser o resultado desse embate aí entre Eduardo Gomes e Eurico Gaspar Dutra. Esquece o Edu Fiuza, ele, apesar de ter sido o terceiro mais bem votado, a representatividade dele não foi lá muito grande, né? Então, entre esses dois existia uma disputa. O que queremos? Uma continuidade do varguismo representada por Dutra, ou queremos uma renovação, ideias novas ligadas a esse pensamento dos aliados da Segunda Guerra Mundial, ligados ao pensamento dos Estados Unidos, o liberalismo econômico? Pois é, nessa divisão, Vargas vai tentar uma última atacada aí, que foi um movimento bastante curioso, chamado de queremismo. Tá, o que foi o queremismo? Bom, oficialmente, o queremismo nunca foi apoiado diretamente pelo Vargas. Era um movimento pseudo-popular, né? Algo que aparentemente tinha nascido no meio da população, que eram pessoas que não queriam nem Eduardo Gomes, nem Dutra, nem Edu Fiuza, nem qualquer outro candidato. Eles queriam Getúlio. Isso é o slogan do queremismo, daí o nome queremismo. Queremos Getúlio, né? Ou seja, anula as eleições, acaba com essa brincadeira e vamos ter Getúlio Vargas no poder. Cara, na hora que o queremismo começa a ganhar força, e ganhou bastante força, o pessoal da UDN se arrepiou inteiro. Veio a lembrança lá do Plano Cohen, veio a lembrança de tudo que o Vargas fez para se manter constantemente no poder. Então, temos que nos articular, temos que dar um jeito de evitar que o Vargas dê um novo golpe de Estado e permaneça no poder, suspendendo as eleições. Eis que Eduardo Gomes era militar, né, brigadeiro, então ele, acompanhado de uma parte do exército, né, começou a se articular para derrubar o Vargas. Mas não vamos esquecer que Eurico Gaspar Dutra era general e ministro da guerra e, portanto, também representando as Forças Armadas e também vai se articular com um outro grupo de militares, né, que vai se opor ao UDN e vai dar um contragolpe. Pois é, articulando Dutra com Vargas, quem se antecipou a esse golpe que tiraria Vargas do poder foi o próprio Dutra. Dutra cercou o Palácio do Catete e depôs Vargas. Sim, parece que inicialmente é um baita golpe de traição, mas não foi. Só para pensar que com esse cerco do Palácio do Catete e a exigência que Vargas abandonasse o poder, quem assume é o seu vice, né, que vai permanecer até o fim do mandato, passando por todo o processo eleitoral, enquanto Vargas, que foi ditador por 15 anos no Brasil, não sofreu nenhuma punição. Se retirou para sua fazenda em São Borja, no Rio Grande do Sul, se candidatou a senador e ganhou. E no caso da eleição presidencial, quem é que foi que ganhou? Dutra. Primeiro porque aqueles que apoiavam Vargas viam em Dutra o cara que era a representação da continuidade do Vargas. E o pessoal que apoiava Eduardo Gomes contra o Vargas, uma parte deles vai olhar quem foi o cara que realmente depôs o Vargas? Dutra. Então esse pessoal que queria a saída de Vargas apoiou Dutra, né, sendo ele o cara que realmente depôs o ditador. Resultado final, Dutra ganha a eleição
prorroga o desenvolvimento da Era Vargas, agora numa fase democrática, numa fase constitucional, com Vargas como senador. Mas isso é outra história para a gente trabalhar em outra aula. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtiu, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. É gentil da sua parte se inscrever no canal. Essa é a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.